Olá pessoal, agora vamos para a nossa aula 3 de programação competitiva. Aqui. A ideia dessa aula é explicar para vocês a ideia da busca binária, provar porque que é aquela complexidade, mostrar como é que implementa e também mostrar como é que a gente pode usar ela como uma técnica de resolução de problemas de programação competitiva. Então vamos lá. Primeiro, o nosso problema motivador vai chamar pipoca. E é um problema que caiu na regional da ICPC aqui do Brasil do ano passado, então de 2019. E a ideia é o seguinte, eu vou mostrar uma explicaçãozinha do sample depois, mas a ideia é mais ou menos essa. Você vai ter um número N de pipocas, tipo potes de pipoca basicamente, colocados em linha em um vetor. Então aqui, por exemplo, tem 5 pipocas, então aqui a gente tem um vetor com 5 potes, né? 5 potes de pipoca, 5 potes. Em cada pote aqui tem um número de pipocas. Então tem 5 pipocas, tem 8, tem 3 e tudo mais. O que você quer fazer é o seguinte. Você tem um número C de comedores de pipocas, um time seu, que é esse segundo número aqui. E cada cara desse time consegue comer T pipocas por segundo, que é esse terceiro número aqui. Você quer saber qual que é o tempo mínimo que os competidores levarão para comer todas as pipocas. E o ponto que tem nisso é que uma pipoca só pode ser comida por um competidor. Porque se não fosse, você basicamente somaria o número de pipocas e pegaria o teto da divisão. Mas não, uma pipoca só pode ser comida por um competidor. Então, o que a gente tem que descobrir é, se a gente distribuir eles do jeito mais esperto possível, quanto tempo demora para a gente comer todas as pipocas. Se ficou um pouco confuso, acho que tem uma explicaçãozinha aqui do sample. Então, a resposta para o nosso primeiro exemplo aqui é 4, ok? E eu vou mostrar por que essa resposta é 4. Então, primeiro a gente tem um vetor inicial de pipocas, e eu vou colocar um competidor na posição inicial aqui, o A, o B e o C aqui nessas posições, ok? E o que vai acontecer é que a cada que o tempo for passar, eles vão comendo essa pipoca, e na hora que ela terminar, ele já passa imediatamente para o segundo. Então aqui, como cada um come 4 pipocas por segundo, esses números aqui diminuiriam em 4 pipocas, ok? Então 5 vai para 1, 10 vai para 6 e 7 vai para 3. Agora mais um segundo, eles comem mais pipocas. Agora aqui no caso do A, ele conseguiu terminar essa pipoca e ele já pula direto para a próxima. Então come 1 aqui e 3 aqui. Então isso aqui vem para 5, eles terminam essas. Agora o A come mais um pouco, aqui 3 segundos, 4 segundos ele consegue terminar. Okay? Então essa é a resposta, uma possível alocação dos carinhas para conseguir essa resposta em 4 segundos, e não tem como fazer melhor do que isso. E a gente vai ver, de certa forma, por quê. Então esse é o nosso problema motivador, mas agora a gente vai pular para a busca binária, vai ter um salto assim, não vai ter muito a ver agora que a gente vai explicar, mas tem um raciocínio mais para frente que vai fazer sentido para resolver esse problema aqui. Então vamos lá. Agora, pensando em outro problema, que não esse da pipoca. Imagina que eu tenho um vetor ordenado e eu quero encontrar o primeiro elemento que tenha determinada característica, sabe? Por exemplo, eu quero o primeiro elemento, a posição, né, do primeiro elemento que não é menor do que 4. Então, por exemplo, todos os elementos aqui são menores do que 4, esse aqui é o primeiro cara que não é menor do que 4. Então, fazendo isso aqui, eu queria saber a posição desse elemento. Ok? É bem longe do problema da pipoca, mas depois vai fazer sentido. A maneira natural de fazer isso, dado que o nosso vetor é ordenado, é fazer tipo linear, né, basicamente. Então, o que a gente faz? Seria a nossa abordagem ingênua. A gente olha o primeiro cara. Esse cara não é menor do que 4? Não. Aí, segundo, terceiro, tal. Quando a gente achar o primeiro cara que tem essa propriedade, é ele, né? Ele é o primeiro, porque se tivesse outro, ele estaria antes. E todos para frente estão depois. Então, essa é a maneira ingênua de resolver esse problema. Você pode, tipo, com elemento assim, parece um pouco mais óbvio, mas é um raciocínio útil para muitas coisas. Só que o problema é que resolver esse negócio é linear, dessa maneira normal, né? Porque, por exemplo, o 4 poderia estar aqui no final do vetor, eu ia ter que olhar todo mundo, ou ele poderia nem estar no vetor e, tipo,
eu teria que olhar todo mundo, né? Então, esse negócio é linear e a gente gostaria muito de resolver esse problema de uma maneira melhor do que isso. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso, que é a ideia da busca binária. O ponto é que essa nossa solução ela não usa em todo o seu potencial a propriedade show do vetor, que é o fato de que ele está ordenado. A gente usa que ele está ordenado porque a gente vai na ordemzinha, né? E nesse sentido a gente acaba, quando a gente acha uma resposta, a gente sabe que ela é a melhor. Mas tem como usar de um jeito bem mais esperto esse negócio para conseguir nossa solução. Inclusive, é a coisa de por que tantas estruturas são naturalmente ordenadas e tal. Porque ordenação te dá uma propriedade muito show para trabalhar com as coisas. E vamos pensar nisso. Tá. O que eu quero dizer com isso, uma propriedade show que a gente pode usar? Se algum elemento z do vetor é maior do que y, o que a gente também pode inferir? Então, por exemplo, aqui a gente tem um 4, imagina que a gente pegou um elemento qualquer, o 8, por exemplo, e a gente compara ele com o elemento que a gente quer achar, ok? Ele é maior do que 4, obviamente. Parece que eu estou falando coisa óbvia, mas a ideia é legal. Então, ele é maior do que 4, só que esse vetor é ordenado. Então, o que a gente também pode inferir? Que todo mundo que está à direita do 8 também é maior do que 4. Porque a operação menor igual, que é como a gente ordena esse vetor, ela é transitiva. Então, significa que se x é menor do que y e y é menor do que z, então x é menor do que z. Então, por exemplo, aqui a gente comparou. 4 é menor do que 8, porque a gente comparou agora. E 15 é maior do que 8, porque 15 está à direita do 8 na ordenação, então significa que 15 também é maior do que 4. Então, meio que, dependendo da posição que a gente escolheu o nosso elemento, a gente consegue não só adquirir informação só sobre ele, como todo mundo que está à direita dele ou à esquerda dele. Por exemplo, se a gente achasse o 2 também, o 2 é menor do que 4, então significa que todo mundo que está à esquerda do 2 também é menor do que 4, certo? Então, ok, em vez da gente olhar os elementos aos pouquinhos, seria legal que a gente conseguisse escolher os elementos de um jeito esperto, de maneira que a gente conseguir informação sobre o máximo de elementos possível, né? Porque o ponto que eu estou falando aqui é que se a gente escolher o elemento de um jeito esperto, ele não dá informação só sobre ele, mas ele também dá informação sobre todo mundo de um lado dele, basicamente. E essa é a busca binária. Tipo, a ideia é simplesmente essa. Como escolher esse negócio esperto? É bem simples. A gente vai escolher o cara do meio. Então, no algoritmo ingênuo, a gente estava eliminando um elemento de cada vez. Só que agora, a gente, ao invés de olhar nos cantinhos, a gente vai escolher toda vez um elemento do meio. E assim a gente garante que se ele for menor, a gente elimina metade da esquerda. E se ele for maior, a gente elimina metade da direita. Então, significa que a cada passo que eu faço, eu já elimino metade dos elementos das minhas possibilidades, basicamente. E eu vou rodar um exemplo para vocês aqui. Não parece tão grande, mas, tipo, quando essa coisa cresce, fica bem legal. Então vamos lá. A gente tem esse vetor aqui. Digamos que eu quero achar o primeiro elemento que não é menor do que 4. Que no caso vai ser essa posição aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer a busca binária? É uma ideia simples, assim, de se pensar. O que a gente vai fazer é que a gente vai manter o começo e o fim dos nossos elementos válidos, basicamente. Então aqui o left e right, certo? E toda vez a gente vai olhar o meio, partir esse cara no meio, pegar o meio entre o left e o right. No caso aqui dá pra ver que tá um pouquinho pro canto, é porque é o chão do meio, sabe? Então porque esse vetor aqui é par, então ele não tem meio mesmo, então a gente pega o da esquerda. E aí a gente vai fazer a comparação. E dependendo do resultado da comparação, a gente vai conseguir eliminar ou a direita ou a esquerda, e a gente vai conseguir achar esse negócio bem mais rápido, ok? Então, essa é a ideia do nosso algoritmo, espero que faça um pouco mais de sentido. Mas esse é o ponto, a gente quer eliminar o máximo de caras possível. Se a gente escolher o meio, a gente sempre garante que mesmo no pior caso a gente está eliminando muita gente, né? Porque, por exemplo,
se eu escolhesse esse elemento aqui, se eu desse sorte eu ia eliminar todo mundo para a direita, mas se eu desse azar eu só ia eliminar um cara. Então, tipo, nem sempre é tão bom. Então, no meio a gente é garantido. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente pegou esse elemento aqui, a gente não sabe como é que ele compara com esse cara, então a gente compara. 6 é maior ou igual do que 4. Então, significa que ele ainda está dentro das possibilidades da nossa resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer todo mundo que está a essa direita aqui. Vou riscar eles das minhas probabilidades. Só que como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente trazer o right das minhas possíveis para cá. Então, ao invés do right tá lá, eu trago ele para cá, então significa que de certa forma eu tirei todos esses caras aqui dos meus possíveis resultados. E continua o algoritmo. Então agora com o novo left e o novo right, eu tiro o meio aqui, novamente é o chão do meio, né, por isso que ele está para o cantinho, e comparo com o elemento que eu quero achar. O 1 é menor do que 4, então significa que eu vou riscar todo mundo para cá. Só que, nesse caso, eu vou riscar o 1 junto, porque é um pouco estranho, mas essas operações que eu estou fazendo, elas são o contrário da outra, sabe? Então, se não é maior ou igual, é menor. Então, o que eu estou fazendo é, no caso do maior ou igual, eu quero o m na minha resposta, e no caso do menor, eu não quero o m na minha resposta. Então é isso que eu estou fazendo. Nesse caso aqui, o i vai embora junto, mas no caso anterior ele não foi embora junto. São as particularidades aí da busca binária, mas não se preocupem muito com isso. O importante é parte maior, isso é um detalhe de implementação. Então aqui a gente passa o left para a direita aqui do m, né? Esquece esses caras todos aqui. De novo, a gente pega o mid, que vai ser o chão aqui do meio. Por coincidência, dessa vez o mid ficou em cima do resultado que a gente quer, mas a gente não sabe disso ainda. O 4 é maior ou igual do que 4, então a gente vai esquecer todo mundo que está à direita daqui. Agora, por coincidência, o left ficou em cima do mid, aqui, porque é o chão, né? E é o 2 é menor do que 4, então a gente esquece esse cara aqui do resultado. E agora o left é igual ao right, né? Então o nosso range só tem um elemento. E se ele só tem um elemento, ele é a nossa resposta. Então, o primeiro elemento que não é menor do que 4 é esse aqui, que está na posição 5. Ok? Não sei se ficou muito claro, espero que sim. Mas, essa é a execução da busca binária, basicamente. Mas ok, não parece tão bom. Nesse caso, talvez tenha parecido um pouco complicado demais, mas acho que a ideia importante da busca binária é a seguinte: toda vez que a cada comparação você diminui o número de respostas possíveis pela metade. Então, olha o quão legal é isso. Imagina que você tem um dicionário tipo de 1 milhão de páginas e você precisa de X comparações para achar uma palavra naquele dicionário de 1 milhão de páginas. Não sei quanto X é, não importa. Agora imagina que a gente tem um de 2 milhões de páginas. Se a gente estivesse fazendo essa coisa linear, agora eu precisaria talvez do dobro de comparações. Então 2 milhões de comparações. Mas como a cada passo, eu diminuo o número de respostas possíveis pela metade, se eu tinha um dicionário de 2 milhões de páginas, depois de uma comparação só, eu estou num dicionário de 1 milhão de páginas. Então, ao invés de aumentar em 1 milhão o número de comparações que eu preciso fazer só uma comparação e eu já volto para aquele caso bem mais show. Então, acho que esse é o poder do logaritmo. E então, agora meio que uma prova média formal aí para vocês. Vamos pensar, no pior caso, quantas comparações que a gente vai fazer. A cada passo, a gente diminui o tamanho do nosso vetor. Diminui o tamanho assim, a gente não apaga elemento, viu? Diminui as respostas possíveis pela metade. É chão ou teto, porque a gente está trabalhando com inteiros, mas isso não faz muita diferença. Então, assim, o que a gente pode fazer é pensar, basicamente, o número de comparações que a gente vai ter que fazer é n, é o número de vezes que a gente precisa dividir n para que n fique igual a 1. Entende? Porque, sei lá, imagine que você tem o n é igual a 8.
Então você divide por 2 fica 4, divide por 2 fica 2, divide por 2 fica 1. Então você precisou de 3 comparações para fazer isso. Então a gente precisa achar um número tal que n dividido por 2 elevado a ele seja igual a 1. Então, sendo k esse número de comparações, aqui o caso base do nosso algoritmo é 1. Então, assim, quantas vezes o número n dividido pelo número de comparações vai dar 2 elevado ao número de comparações vai dar 1, né? Porque a gente está dividindo o range por 2 toda vez. Então, se a gente passar esse 2k para cá, 2k é igual a n, então a gente tira log dos dois lados, né? K é igual a log de n. Tem um probleminha com essa conta, porque na prática a gente usa chão ou teto e tal, mas a ideia é basicamente essa, sabe? E mesmo se você for pessimista no caso do chão ou teto, também vai dar log. Só vai ser uma base diferente, mas isso não faz diferença pro O. Não sei se ficou muito claro, mas espero que sim. Tipo, acho que o mais importante, mais do que essa conta, é realmente essa intuição. Toda vez eu diminuo meu problema pela metade. Então, se eu dobro o tamanho do meu problema, eu aumento uma comparação, e esse é justamente o que o log faz. Então, a resposta é log, ok? Então, o nosso código vai fazer O de log de n comparações, sendo n o tamanho do range, e, portanto, a complexidade é m log n, sendo m o custo de cada comparação. Nesse caso, a nossa comparação é comparar dois inteiros, né? Então a gente assume como O de 1. Mas isso nem sempre é verdade, eu vou mostrar mais pra frente. Mas, mesmo com m, continua sendo bem barato, sabe? Esse é o ponto. Ok. Agora, uma implementação aqui, eu acho que não preciso esquentar muito com isso, mas isso aqui acha a posição do primeiro elemento y, tal que y é maior ou igual do que x, num vetor assim. Então, tem várias formas de implementar isso aqui, mais ou menos parecidas, mas essa aqui é exatamente a que eu fiz rodando acima, sabe? Então, enquanto o left é menor do que o right, porque isso aqui vai sair quando eles forem iguais, né? Porque quando eles forem iguais não tem mais nada para fazer. Eu acho o meio vai ser o chão da metade deles, tá vendo? Isso aqui é a divisão inteira, então é o chão. E se esse valor for menor, então significa que eu não quero ele na minha resposta, eu excluo todo mundo que está à esquerda, incluindo ele. E caso contrário, significa que talvez seja ele, mas certamente não é ninguém que está à direita dele. Então eu excluo todo mundo que está à direita. E depois a minha posição vai estar no left ou no right, não faz diferença, né? Porque termina quando eles são iguais, ok? Uma coisa importante também é que se não tiver nenhum elemento que satisfaz isso aqui, ele vai apontar para o final do range, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bernardo? Oi? O Bernardo perguntou se, quando a gente acha o valor no meiozinho, se a gente para já com essa uma comparação, ou se a gente continua até ficar o vetor de tamanho 1. Ah, ok. Não, a gente continua por... Eu não sei se o ideal é eu voltar. Tá. A gente continua pelo seguinte motivo. A gente não quer um elemento que tenha aquele valor, sabe? A gente quer o primeiro que tenha aquele valor. Agora, imagina que a gente está procurando um 4 e a gente tem um vetor que só tem 4. Ele é só 4. Então, a gente olha no meio e lá está um 4. Aí você para a sua comparação? Você não para, né? Porque a resposta certa seria o primeiro elemento, que é o 0, né? Mas eu estou olhando no meio do vetor. Então, para você conseguir achar o primeiro que tem aquela propriedade, não apenas um que tem essa propriedade, você precisa continuar a busca binária. Então, mais ou menos essa ideia. Mas ótima pergunta. Eu acho que vale ressaltar que se o problema fosse diferente, se fosse descobrir se um elemento pertence ao vetor, a gente realmente poderia parar só com uma comparação. Poderia. Mas, sim. Mas o ponto é que a busca binária, para esses propósitos que a gente quer, geralmente o primeiro vai ser o ideal, sabe? Tipo, geralmente a gente vai querer o primeiro. Mas realmente, se você achar qualquer um, serviria também. Então, vamos lá. Ok. Tem várias maneiras de implementar isso, inclusive acho que eu vou mostrar outra aqui durante a aula também.
É uma questão de preferência. E eu vou deixar a implementação recursiva como um exercício para vocês, caso vocês queiram pensar nesse negócio. É quase a mesma coisa também. Tem algumas coisas que podem mudar, tipo, o range pode estar ordenado ao contrário, você pode querer estar achando o último elemento com uma propriedade, ao invés de o primeiro com outra propriedade. Algumas coisas assim, mas de maneira geral, tipo, o algoritmo que você vai ter é basicamente esse, sabe? Então, não tem muito segredo, busca binária, tipo, você meio que se acostuma com isso aí, não muda muito. Mas uma dica que eu dou, assim, pra quem tá tentando implementar a primeira busca binária, assim, tipo, fazer a própria implementação e tal, mantenha as coisas simples, tipo, não tenta tratar muito caso, sei lá, se é igual, se é menor, se é maior. O ideal é que seja um negócio binário, assim, tipo, é menor igual ou não é menor igual, que foi o que eu fiz lá, tipo, manter as coisas simples costuma funcionar melhor, sabe? E também cuidado com loop infinito, porque dependendo da maneira que você trata a direita e a esquerda, tipo, seu range de tamanho 2 ele nunca vai diminuir, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso, mas essa implementação que tá aí, ela não dá loop infinito nunca. Okay? Eu recomendo, tipo, pra você saber se vai dar loop infinito, tenta fazer uns casos com tamanho 1, 2 ou 3, par e ímpar, faz uma coisa assim, e se der show, então não vai dar loop. Sim, é legal olhar. Mas no geral, eu acho que o que a gente faz, tipo, depois de um tempo, é só se acostuma com isso aí, porque, tipo, é a mesma coisa sempre, sabe? Mas é show. Ok, agora que eu dei a ideia da busca binária, antes de partir para a parte mais legal de usar a busca binária, é um negócio que, para esse problema específico que eu expliquei para vocês, de achar o primeiro elemento com uma propriedade no vetor, vocês não precisam codar a busca binária, porque já existe programado na biblioteca padrão. E as funções são as funções lower bound e upper bound, que são bem show. Elas fazem uma busca binária e elas vão te retornar um iterador para a posição do elemento buscado. De novo, tem esse problema, né, com iterador. Acho que eu não vou explicar isso direito, é meio estranho assim, mas depende. Mas o que eu vou mostrar aqui não tem muito segredo, não. Então, a diferença entre as duas é que o lower bound ele vai retornar um iterador para o primeiro elemento que não é menor do que x, que foi o que a gente fez. A gente achou o lower bound do 4, basicamente. E o upper bound ele vai ser meio que o contrário, ele vai achar o primeiro elemento que é maior do que x. Então, se vocês olhassem lá naquele vetor, eu acho que é o elemento 6. Tipo, a posição 7, o elemento 6 é o primeiro elemento que é maior do que x. Ok? Outra coisa importante sobre o lower bound e o upper bound, se todo mundo no range satisfizer aquele critério, eles vão retornar um iterador pro final, o ponto end aqui, tipo, e não é o último elemento, o ponto end, é um elemento que fica depois do último, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso se você está tentando acessar a posição e tal, porque pode dar erro de execução, porque essa posição não existe. Significa que ele não achou ninguém que satisfaz aquilo. Imagina assim, que você está tentando achar um cara que seja maior do que 4 e todo mundo é 1 no vetor. Então ele aponta para o final, assim, dizendo que não achou ninguém, de certa forma. Que é o que a nossa função também faz, inclusive. A sintaxe deles não tem muito segredo. Eu acho que ela lembra um pouco o sort, para quem lembra da aula de STL. Então você vai dar um iterador para o começo, um iterador do fim, então tipo onde você está pesquisando, e o valor. Acho que eu não preciso nem dizer, né, que o seu negócio tem que estar ordenado, o range. Não tem como fazer busca binária se o range não estiver ordenado. Então, tem que tomar cuidado com isso, senão você teria que ficar pesquisando todo mundo. Então aqui, uma explicação do que está acontecendo. Eu criei esse vetor, que é justamente aquele vetor de cima, e se eu quisesse achar a posição do primeiro elemento, que é maior ou igual do que 4, eu faria isso aqui, o lower bound, do começo até o fim, procurando o 4, e isso aqui vai dar um iterador. Só que o iterador não é uma posição exatamente. Então, se eu tirar o começo, ele vai me dar a posição, sabe? Eu acho isso aqui um pouco estranho, como é que funciona, mas acho que é médio intuitivo, assim, tá tudo bem decorar. Mas também tem como você colocar asterisco nisso aqui pra te dar o elemento. Mas ok. E o upper bound é a mesma coisa. Então, printando essa saída aqui, o lower bound vai me retornar 5, que é esse elemento, e o upper bound vai me retornar 7, que é esse elemento aqui. Acho que não tem muito segredo. Mas um negócio que antes custaria linear, agora vai custar
log, né? O que é muito, muito show. E uma coisa legal também, que o Bruno falou para dizer, é que se você quiser saber quantos elementos aparecem, que é meio que a pergunta do Bernardo, de certa forma, você pode fazer o upper bound menos o lower bound. Então aqui, 7 menos 5 vai ser 2, que é o número de 4, justamente. Acho que é legal pensar por que isso é verdade, mas bem show. Ok? Eu sempre achei os conceitos de lower bound e upper bound um pouco estranhos, de tipo, por que que é o primeiro elemento que não é menor, coisa assim. Mas acho que é mais por causa realmente dessa propriedade de upper bound menos lower bound, ao menos é uma propriedade que ajuda muito ter isso. Que upper Sim, bound sim. menos lower bound dá um número de elementos iguais ao que você pesquisou. Sim, sim. Eu também acho um pouco estranho, mas ao mesmo tempo funciona bem, porque o lower bound você pode dar menos menos ali, vai ser o primeiro que é menor. É tipo. É, se você usar direitinho, às vezes é um pouco confuso, mas se você usar direitinho dá pra fazer tudo que você quiser. Então, acho que faz o seu papel na STL. Ok? Mas é isso. Então, se você for pesquisar num vetor, não precisa usar busca binária. E outra coisa também, que eu não vou chegar a mostrar aqui, mas o set também é uma estrutura ordenada e ele tem um método, que é aquele ponto alguma coisa, né? Que é uma busca binária também nele. É diferente, tipo, porque ele não funciona como um vetor, mas ele tem implementado lá para fazer uma busca binária também. Então, é possível olhar isso, se vocês queiram. Ok. Mas agora que a gente já saiu com isso, a gente tem na mão um negócio que, caso o range seja ordenado, a gente consegue achar a primeira posição que tem alguma propriedade em odd log do tamanho do range. Mas agora que vem a parte legal da coisa. Muitos problemas, principalmente que envolve maximização, minimização, tem como você formular eles de uma maneira que dá para resolver com busca binária. E agora um exemplo de problema aqui. Imaginem que um restaurante precisa decidir qual é o número mínimo de garçons para atender todos os clientes num dia específico. É natural, né? Se a gente soubesse que eles conseguiram a resposta e que o número mínimo de garçons é 5, o que a gente pode assumir sobre outros números de garçons? Sobre 4 garçons, sobre 6 garçons? O que aconteceria? Daria para servir a galera ou não daria para servir a galera? E não é um negócio que está escrito assim no problema nem nada, mas acho que pela maneira que a gente... Primeiro que nenhum número menor do que 5 funciona, né? Porque se algum número menor do que 5 funcionasse, ele seria o mínimo, né? Meio que a definição de mínimo. E outro ponto aí, pela maneira que a gente sabe como, sei lá, garçons funcionam, tipo, se 5 garçons servem um restaurante, 10 servem também, né? Naturalmente, tipo, mesmo se um atrapalhar o outro, tipo, se eles se atrapalharem muito, você deixa os que estão sobrando de fora da rua, sei lá, e você tem 5 garçons, então qualquer número maior do que 5 vai servir. Então, é meio que a pergunta que eu fiz mais cedo, e o ponto é que esse negócio de garçons, se é possível ou não é possível, ele é ordenado. Tipo, com um senso diferente de ordenação, mas é ordenado. Então a gente sabe que qualquer número de garçons menor do que isso não dá, e qualquer número de garçons maior do que isso dá. Então, assim, qual que é a mágica dessa coisa? É meio óbvio também que menos garçons dá, mas mais garçons não dá. Mas se a gente quisesse saber, se a gente conseguisse simular, por exemplo, o número de garçons, ao invés de ir tentando tudo até achar um número de garçons que funciona, a gente pode simplesmente fazer uma busca binária nisso. Então, qual que é a ideia da busca binária na resposta? A gente chuta a resposta, a gente não sabe a resposta, a gente chuta e vê se a resposta está mais para a esquerda ou mais para a direita. Chutar, de maneira geral, é ruim, né? É tipo testar tudo. Mas, como a gente sabe que a nossa resposta é ordenada, a gente não tem que testar tudo. A gente só tem que testar log vezes. Então, essa é a mágica da coisa. Então, busca binária na resposta eu acho que é um negócio muito legal, porque você consegue achar, em respostas que tem uma ordenação, você consegue testar tudo de um jeito esperto. Ok? Então, a gente chuta a resposta e verifica a resposta. Então, fazendo log n comparações, sendo n o tamanho do range de respostas possíveis, a gente pode descobrir se funciona ou não funciona. E agora que a gente tem essa técnica da busca binária na resposta, eu vou, acho que com mais calma com vocês, para resolver esse problema aqui, que é o pipoca. Tá.
Tem alguma dúvida? Se tiver, eu preciso olhar, né? Se tiverem dúvida, mano, qualquer coisa. Ok. Mas realmente busca binária na resposta é muito glória isso. É uma técnica muito chique. É uma ideia muito legal. Eu Tá. aprendi, inclusive, com esse problema aí, e eu acho muito show. Esse problema aqui a gente não passou, né? Meu time não passou porque ninguém sabia busca binária na resposta. Tá. Então vamos lá. Esse nosso problema, pelas coisas que eu expliquei pra vocês, ele tem toda a cara de busca binária na resposta, né? Você pode aumentar a fonte, Fernando? Ah, sim. Tá bom? Pra mim tá assim. Ok. Então vamos lá. Esse problema ele tem toda a cara de busca binária na resposta, né? Lembrando, a gente tinha os comedores de pipocas e a gente quer colocar eles, sei lá, a gente quer saber, no mínimo, se a gente for esperto colocando eles, no mínimo quanto tempo eles demoram para comer todas as pipocas. Se alguns caras conseguem comer as pipocas em 5 segundos, com certeza eles conseguem comer em mais de 5 segundos, né? Você pode deixar eles comendo 5 segundos e depois deixar eles parados. E se eles não conseguem comer com 4 segundos, com certeza eles não conseguem comer com 3 segundos. Certo? Por meio que esse mesmo argumento. Então, agora a gente tem uma ideia de que a nossa resposta é ordenada. A gente tem um sentido de ordenação no nosso negócio. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Se a gente conseguir chutar uma resposta e verificar se ela é possível ou se não é possível, a gente consegue fazer busca binária nisso, certo? Spoiler, tem como fazer isso, porque né, é o problema que eu estou fazendo, mas essa vai ser a nossa ideia. Então, primeiro, só receber a entrada e as coisas aqui. Acho que seria legal o pessoal ir pensando aí como verificar, porque eu acho que a coisa... Você não tá logado no Uri, acho que você logar vai ficar em português anunciado. Será? O Uri me desloga, tipo, toda vez. Você não colocou Remember? Tem um remember? Não, meu Deus. Eu acho que vai continuar não estando em português. Maratona Brasileira de Popcorn. Não ficou em português. Mas é isso. Ficou mais ou menos estranho. Tem jeito de colocar, mas é lá nas configurações. Você Acho tem que- seu tom, dá trabalho. Acho que tá de boa, tipo, ninguém vai ler aqui também, porque é até mais complicado. Então, ok. Então vamos colocar o nosso vetor. Gente, não sejam verbosos que nem eu tô fazendo aqui, mas isso aqui é para ser mais didático, viu? Então um vetor de pipocas. Qual que é o máximo? Uma questão desse problema é que a gente não pode ordenar o vetor de pipocas, né? A gente não pode ordenar o vetor de pipocas porque ele perde propriedade. Esse é um negócio legal, né? Tipo, a gente não tá fazendo busca binária na pipoca. Não tem como fazer busca binária na pipoca. Exatamente. A gente tá fazendo busca binária na resposta. E aí é show declarar as coisas globalmente, porque a gente vai fazer uma função, né? Declarar a resposta e coisa assim. Exatamente. É melhor. A gente vai fazer uma função aqui e o jeito, sei lá, engenharia de software de fazer as coisas seria ter essa função e ficar mandando esse vetor aqui todo por referência. Mas é chato ficar mandando as coisas por parâmetro e esse código aqui não vai ser usado por mais ninguém, então é legal declarar globalmente. E aqui também a gente salva um pouquinho de tempo de alocação, ok? Então vamos lá. Antes de se preocupar com como que a gente vai verificar, eu vou codar a busca binária aqui. Então, primeiro a gente vai iniciar a nossa resposta esquerda como 0, né? Tipo, pode ser 0, por exemplo. E a gente quer que a nossa resposta da direita seja a maior resposta
possível, sabe? Ou um pouco maior do que a maior resposta possível. E nesse caso aqui, tipo, o pior caso seria se eu tivesse um sujeito que come uma pipoca por segundo e todas as pipocas têm um número máximo de pipocas. Então aqui, 10 a 5 vezes 10 a quarta, a gente tem 10 a nona pipocas, então esse cara vai demorar 10 a nona para conseguir comer todas essas pipocas. Então eu acho razoável colocar um E9 aqui, que é 10 a nona. Mas assim, de maneira geral, tipo, você tá meio na dúvida e tal, coloca um pouco maior e toma cuidado com o overflow, sabe? Nem sempre. Não faça o que o Bernardo tá fazendo de colocar exatamente o valor máximo. Põe um mais 10 no mínimo, uma coisa assim. Isso aqui é... Vai, põe aí, Bernardo. Você testou com 10 a 9 exato? Agora eu tô na dúvida, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o último código que eu submeti foi com 10 a 9 exato. Mais um. Só pra... Tá. Então, aqui, toda vez a gente tem que calcular o nosso M, né? O que ele é o M? Ele é o chão da metade entre left e right. Nossa, eu tô codando no notebook, que bagunça. Tá. E o que a gente vai fazer? Se é possível, tipo, se é possível comer todas as pipocas com o tempo M, o que eu faço? Essa pode ser... Pera. Tá, tem jeitos de fazer isso aqui. Eu vou mostrar um outro depois. Se não é possível comer todas as pipocas, eu preciso olhar para caras maiores e eu quero tirar esse cara da minha resposta. Então, eu esqueço todo mundo que é menor, incluindo o L, que ele não funciona, e vou para frente. Agora, caso contrário, significa que talvez eu seja a resposta certa, mas certamente todo mundo que está do meu lado direito não é a resposta certa. Então eu faço que a direita fique igual a M. Ok? Depois, se eu sair disso aqui, a minha resposta vai ser o left ou o right, que é a mesma coisa. Ok? Então, esse é o formato aqui da busca binária, só que a gente tem que arrumar um jeito de verificar se é possível ou não é possível comer todas as pipocas. Ok? Então vamos lá. Eu vou criar uma função que vai me retornar se é possível. Acho que só pra ver se tá todo mundo entendendo o que o problema pede, né? Tipo assim, exatamente o que é, porque você explicou lá no início e tal, né? Talvez seja melhor, né? Agora eu vou explicar como que vai ser a nossa função de verificação. Talvez seja legal voltar, né? Você acha que é uma boa? Tá. Então, lembrando, o que a gente está fazendo aqui, ó? Olha, a resposta é 4 segundos. Nesse primeiro caso. A resposta é 4 segundos porque você gasta 1, 2, 3, 4 segundos para terminar, ok? O que a gente está fazendo é que a gente está chutando toda vez o número de segundos que demora para comer. Então, a gente está fazendo a busca binária no tempo. A gente chuta. 5 segundos é possível? É ou não é? 4 segundos é possível? É ou não é? E por aí vai. Só que, agora que está um negócio. Como é que a gente verifica se é possível ou não? Com aquele tanto de segundos. E aí que está a coisa. O que a gente vai fazer é um guloso, que acho que agora as técnicas aí se unindo, né? É legal, a gente vai fazer um guloso, porque eu falei do jeito esperto de colocar os caras, e o jeito esperto de colocar os caras é usando um guloso. Então o que a gente vai fazer? Para cada jogador a gente vai dar um número de pipocas que ele consegue comer, que vai ser... Lembra que ele come T pipocas por segundo? Então vai ser o número de segundos que a gente está chutando e multiplicado pelo número T de pipocas. E a gente vai fazendo esse cara comer pipoca. A gente coloca um cara aqui no começo e vai fazendo ele comer pipoca. Quando chega numa pipoca que ele não consegue comer, a gente volta aqui e coloca outro cara para comer essa pipoca. E assim vai, ok? Então no A aqui, a gente colocaria ele no começo, a gente veria que ele dá para comer até aqui. Terminou, a gente coloca o B, vê que o B consegue comer até aqui, ele não consegue comer esse aqui todo, e a gente coloca o C aqui e vê que ele consegue comer tudo, ok? Então, dado que a gente tem um tempo, a gente consegue saber se é possível ou não colocar esses caras para comer todas as pipocas. Então, é isso que a gente vai fazer. Um guloso que faz exatamente esse negócio. Mas isso você consegue saber o número mínimo de caras, ou uma coisa assim, né? Necessários. Mínimo de caras necessários. Mas só importa se vai ser igual a quantidade que você tem ou não, mas maior ou igual, sei lá, mas é mais forte do que isso que você
consegue calcular se precisasse. Assim. Justo. Mas nesse caso o número de cabos é fixo, né? Mas realmente. Aqui, gente, eu tô recebendo esse negócio como long porque eu vou multiplicar umas coisas aqui pelo o número de segundos, que vai até 10 a 9, e eu vou multiplicar isso pelo t, que vai até 50. Então, 10 a 9 vezes 50 dá overflow, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu recebo aqui com long para as contas serem feitas com long, que vai até 10 a 18, e a gente não vai ter esse problema. Ok? Então o que eu faço? Resta dá para eu colocar como resta vai ser igual ao t vezes o chute que eu estou fazendo, ok? Então o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo aqui quantos competidores eu estou usando, que é 1 no começo, que eu estou colocando ele no começo, e dizendo quanto esse competidor ainda consegue comer de pipoca, ok? E eu estou iterando aqui por todas as pipocas. Então para cada pipoca eu olho. Se resta mais ou igual que o número de pipocas nessa posição, significa que eu consigo comer essa pipoca. Então o que eu faço? Eu diminuo meu resta pelo número de pipocas, como essa pipoca feliz, e passo para a próxima, ok? Porque se o cara consegue comer a pipoca, o ideal é que ele consiga comer a pipoca. Agora, se ele não consegue comer essa pipoca, significa que um outro cara precisa tentar comer essa pipoca. Então o que a gente vai fazer? A gente aumenta o número de componentes, de competidores. A gente fala assim, não deu, eu vou precisar usar mais um competidor. Eu reseto o resta, né, porque agora esse competidor está começando zerado, então o resta vai ser reiniciado. E o que eu faço esse aqui é um negócio específico do problema, é meio estranho, mas eu preciso fazer que um cara coma essa pipoca, sabe? Eu não posso pular para a próxima pipoca, porque esse aqui não conseguiu comer. Então eu reinicio esse cara e obrigo ele a tentar comer essa pipoca, ok? E agora uma verificação. Se o meu número de competidores é maior do que C, que é o número de competidores que eu tinha, significa, se eu precisei de mais competidor, significa que não rolou. Então não deu para eu comer todas as pipocas com esse número de competidores. Caso contrário, caso eu conseguir sair daquele loop lá, significa que deu certo. Então é possível comer todas as pipocas com aquele tempo, né? E é isso o nosso código. Agora, popcorn devia ser pipoca. Aí ó, por isso não usem nomes verbosos. Por isso não usem nomes verbosos. Usem nomes pequenos para as variáveis. Tá. Tem os samples, eu já coloquei os samples aqui, só para não ter que ficar copiando. Então, o primeiro sample, acho que eu coloquei pipoca. Deu certo, resposta 4, a nossa resposta deu 4. Segundo sample, 6, a nossa resposta deu 6. Terceiro sample, 5, nossa resposta deu 5. Glórias, confiam? É o popcorn. Eu não sei se eu confio. Não sabe? Veremos. Então, show. Show? Uou. Show. Então, passante, alguma dúvida do pessoal? Tá, tem conversas aí. Ok. Então show. Se alguém tiver alguma dúvida. Então, a gente fez aqui, basicamente, ao invés da gente atacar o problema diretamente, a gente sabia que, dado uma resposta, eu sabia dizer se ela era certa ou errada, usando esse guloso, que foi uma parte aí paralela da questão, mas muito importante. E agora que a gente sabia disso e sabia que a nossa resposta era ordenada, ao invés de ir tentando com 0, com 1, com 3, 4, 5, até achar o primeiro que dá certo, a gente
foi bem mais esperto e usou busca binária para resolver esse negócio aqui. Eu não sei se eu devia mostrar, mas tem como fazer sem esse não possível aqui. Você coloca um mais um aqui, tira esse 1 e coloca um menos 1 aqui. Vai dar na mesma. E tira esse not. Que aí você pega Acho o que não precisa teto, não, tá? fica aí como exploração de dever de casa. Dever de casa As para variações. vocês, gente. As variações. Ok, e falando em variações, eu achei importante mostrar uma busca binária com double. A gente não conseguiu de jeito nenhum achar um exercício bom, que usava a busca binária com double e que não fosse mais difícil, sabe? Que não usasse matérias que vocês ainda não aprenderam. Então, só para mostrar como é que é a ideia, eu resolvi resolver isso aqui, que é achar a raiz quadrada, que é bem simples. E o exercício é encontra a raiz quadrada de um número que vai até 10 a 16, ok? Esse aí é o exercício que a gente fez, basicamente. Então, o nosso negócio vai ser bem simples. Se dado uma raiz, dado um número, a gente chuta, será que é x? A gente faz x ao quadrado é menor ou maior do que n? Aí se for menor a gente vai para um lado e se for maior a gente vai para o outro. É um negócio natural de se fazer, né? Só que como a gente está fazendo a busca binária, isso fica super barato, fica log do tamanho do range. Não, médio, né? Porque é nos reais e tal. Mas funciona show. Ok, eu vou mostrar a implementação usando o epsilon e usando o número fixo de iterações na busca, mas de maneira geral usem o número fixo de iterações, porque costuma ser mais confiável e o número, usar o epsilon corre risco de entrar em loop infinito. Tá bom? O negócio é porque não dá pra parar quando for igual, porque como é nos números reais, a gente nunca vai representar realmente. Exatamente. Porque no outro caso, como a gente usava divisão inteira, o left eventualmente ia ficar igual ao right, né? Só que nos reais, se você tem um range, você ir dividindo esse range por 2, nunca vai chegar em zero. Realmente em zero. Então seria infinito, né? Só que o ponto que a gente quer, assim, a gente não quer a raiz até com infinitas casas decimais, a gente quer uma resposta boa o suficiente. Então a gente pode colocar um epsilon e falar assim, se a resposta tiver, se estiver mudando menos que esse epsilon, tá bom o suficiente. Ou a gente pode fazer um número fixo de repetições, roda isso aqui 200 vezes e depois disso sai e já vai estar show. Ok? Talvez seja um pouco abstrato agora, mas acho que vai fazer sentido. Ao contrário, né? Mas agora tem coisa no temp? Não, eu copiei o tempo. Pronto, negócio. Tá. Isso aqui é meio informal, viu, gente? É só pra mostrar mesmo como é que funciona. Eu queria que tivesse um problema assim, mas não consegui achar. Então, vamos lá. Double N, sem N. E o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o nosso left como 0 e o nosso right como o n vai até, eu falei que ele vai até 10 a 16, então a raiz dele pode ser no máximo 10 a 8, né? A gente vai ter o nosso right. Então o que a gente vai fazer? Se a gente fizesse isso aqui, ó, meio que esse código ia dar loop infinito, né? Provavelmente, a menos se fosse por questão de precisão de double, porque eles nunca vão ser iguais, porque agora a gente não está fazendo mais pergunta nos inteiros, a gente está fazendo nos reais. Então o que a gente fala? Enquanto a distância deles for maior do que um epsilon, então um número pequeno, a gente continua. Então, enquanto eles estiverem um pouquinho distantes, a gente continua. Agora, quando eles estiverem pertinhos o suficiente, tá bom. E a gente vai colocar esse epsilon como 10 a menos 6, por exemplo, e depois eu vou explicar por que o ideal não é fazer isso. Então, vamos lá. De novo, a gente cria o nosso meio, vai ser o m, que é a metade da direita com a esquerda. E como é que verificar o nosso chute é bem simples, né? Se o nosso chute é maior do que n, então a gente tem que olhar em números menores, né? Então a gente vai falar que o left é igual ao meio. Agora, caso contrário, se ele é menor do que m, a gente tem que olhar em números maiores, então o left é igual a m.
reparem aqui que eu não tenho mais 1 e menos 1, sabe? Porque, tipo, a gente não tá mais operando nos inteiros, então meio que o m, assim, é só um ponto, então ele não importa muito. A gente faz desse jeito aqui, ok? E depois que isso terminou, eu vou printar minha resposta, que para ter uma precisãozinha a mais, eu printo que está na metade entre os dois, porque diferentemente dos inteiros, a resposta... o left não é igual ao right, né? Eles são diferentes. Vamos lá. Alguém tem bons números pra gente testar contra a calculadora, ver quem é melhor? Tem que colocar um negócio. Gente, preciso de bons números. Bons números. Bons números. Aqui, isso aqui é só pra printar 10 casas decimais depois, sabe? 10 a 8? 30. Tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha. Deu bem perto, mas aqui. Depois de 10 a 6, tá vendo que ficou feiozinho? Mas sim, tá certo, né? Tenta um número que não é um número quadrado aí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Agora leva ao quadrado no Python. Nossa, usa Python, Bernardo. De boa aqui, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, 644, 35, 7. Incrível, pô. 6 casas decimais de precisão. Show de bola, né? Então, aí um jeito show de encontrar a raiz em odd log do range, de certa forma. É estranho falar log aqui. Odd alguma coisa. Do epsilon vezes range. E... Da precisão. Da precisão vezes o range. Tá. O range dividido pela precisão. Tá. Mas por que isso aqui é problemático? Esses caras, quando o epsilon fica muito pequeno, a verdade é que esse negócio aqui, essa conta, ela se comporta de um jeito estranho, sabe? Porque double, ele não é perfeito, né? Ele aproxima. E o ponto é que ele pode aproximar de jeito que essa brincadeira vai cair em loop infinito. Eu já caí em loop infinito em questão. É muito estranho porque é impossível debugar, porque você nunca vai encontrar o caso em que isso dá loop infinito. Pode acontecer que o L passe do R, podem acontecer umas coisas estranhas. Coisas estranhas acontecem. Então, uma técnica legal de você fazer é, ao invés de olhar isso, no caso do double, você pode só fazer um tanto de interação. Iteração, né? Então, assim, 200 vezes eu quero que você faça essa continha aqui, ok? Depois disso, eu saio, já estou satisfeito, ok? Essa precisão vai ser melhor ou pior que o outro? Vou tirar o epsilon aqui porque não importa mais, né? Esquecemos o epsilon. Sete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que você apagou? Eu queria comparar a precisão com o outro, mas tudo Tá bem. aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu apaguei a calculadora, né? Raiz 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá. 7, 3, 3, 4. É bem melhor, né? 8 dígitos e o outro tava 6. Então é isso. Acho que um exercício assim, simples, né? Não tem muito negócio, mas a ideia é a mesma. Tem como você... A gente ainda não está muito em problema de geometria e tal, mas costuma ter problema de geometria em que você tem que fazer essas coisas e funciona show. Mesma ideia, tem busca binária em resposta, tem busca binária em outras coisas, só para vocês saberem aí as particularidades de mexer com double, ok? Então, show. Agora, só para terminar a aula, é legal projetar um algoritmo de maneira a dá para usar uma busca binária. Em particular, as já presentes na biblioteca padrão, né? Porque é mais confiável assim. Então, às vezes, colocar a coisa num set para poder fazer busca binária num set, ou fazer alguma coisa que já seja naturalmente ordenado, por exemplo, um vetor de soma de números positivos, soma acumulada, ele já é naturalmente ordenado. Então, é bem show.
Porque é um algoritmo barato para você ter ali como rotina do seu código, então pode funcionar bem glórias. A busca binária também é usada em várias estruturas de dados, em particular o set e o map, que a gente já explicou. Tem umas particularidades a mais, tipo como é que eles conseguem manter essas coisas ordenadas e tal, é uma outra história. Mas agora espero que faça mais sentido o motivo de que a complexidade das operações no set e map era log. É log porque eles fazem busca binária, basicamente. Então, espero que tenha clareado isso aí para vocês da aula de STL. Eu já expliquei a busca binária nos reais. Ok. Outra coisa, não sei se alguém já fez problema interativo, é um problema que você responde coisa do PC e tal, se tiverem mais dúvida, pode olhar depois. Mas assim, busca binária é comum nesse tipo de problema, porque esse tipo de problema, geralmente, ao invés do gargalo ser o tempo, o gargalo costuma ser o número de perguntas. Tipo, não é um problema em que só você responde, você pode perguntar coisa para o PC. E como busca binária você precisa fazer muitas poucas perguntas para conseguir descobrir o elemento e tal, é comum que problemas interativos envolvam busca binária, sabe? Então acho que é uma coisa legal aí de saber, porque é um tipo de problema que eu acho que está ficando um pouco mais popular e tal. É interessante. E o material é lista de exercícios, nossa lista de busca binária. Um comentário sobre a lista, é difícil achar exercício fácil de busca binária. E esse foi um problema que a gente teve. Os exercícios fáceis da lista também podem ser resolvidos sem busca binária, talvez de uma maneira até mais fácil, às vezes. Mas tentem se forçar a resolver com raciocínio de busca binária, porque vai ser importante depois nos outros exercícios da lista. Que eu acho que é muito importante ter esse raciocínio de busca binária, mas costuma estar ligado a algo mais difícil. Ou a um exercício que é mais fácil sem busca binária, sabe? Então, acho que talvez se forçar a fazer com busca binária nos exercícios fáceis. E nos médios e os difíceis, eles são um pouco mais difíceis que o resto das outras listas até agora, sim, acho que consideravelmente mais difíceis. Mas infelizmente a gente não conseguiu achar um negócio mais fácil de busca binária, sabe? Mas espero que fique ok, assim, vai melhorando. Também envolve muito guloso na verificação, que nem a gente viu nesses casos aí e tal, mas acho que é algo aprendível. E tem as aulas do MIT aqui explicando como um set é implementado. E eu não coloquei aqui, mas está na lista, tem um link para um tutorial do Topcoder explicando busca binária, que é muito show. Tem linkado na lista, então recomendo darem uma olhada lá. E é isso. Valeu!